Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra profética para hoje. Mas não pense que a minha tarefa, porque eu estou rindo para você, que a minha tarefa é mais fácil aqui, que não é não. A minha tarefa é bem difícil. Mas eu estou aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? E a gente fala porque antes de eu falar, antes de eu entrar na palavra que eu tenho para você, que eu preparei uma palavra em cima da nossa querida e amada Roseli. Eu preparei uma palavra em cima da vida dela. Então você não pode perder. E você vai ter que compartilhar essa live. Quem gosta dela vai ter que compartilhar essa live. Que eu preparei uma palavra em cima da vida dela. Aleluia. Amém? Mas é uma palavra de vida, não é de morte não, irmão. Porque está aí uma pessoa que sempre lutou pela vida. Amém ou não? Não estou aqui para falar de morte não, gente. Amém? Eu quero dar um testemunho antes de eu entrar na minha palavra aqui. Aleluia. O testemunho é o seguinte. Eu acho que mais ou menos há 15 dias atrás, talvez eu não sei, eu acho que talvez esse casal lindo de senhores aqui não conheçam tão bem a Roseli, mas ouviram falar dela, né? Mas há 15 dias atrás, ela estava indo ser internada. Vocês se lembram disso? Se lembram disso? Eu quero contar um testemunho, tá? Por isso que eu vou falar disso. Então pega comigo, que vocês vão entender. Por quê? Para que a gente entenda e os nossos corações sejam apaziguados, a gente precisa ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, o nosso coração se acalma. E a gente tem que entender, irmãos, que às vezes eu tenho um tempo de luto, a Aline tem outro, a Simara tem outro. Para mim o tempo de luto pode ser uma noite, mas para a Aline pode ser uma semana, para a Simara pode ser um mês. Cada um tem um tempo, e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Eu não posso chegar aqui e falar assim: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não é assim que funciona. Não é? Tem pessoas que têm um tempo para... Exatamente. Então a gente tem que respeitar isso como igreja. Cada um tem um tempo. Há 15 dias atrás, a Roseli estava sendo internada num dos hospitais de referência aqui. Quem se lembra qual hospital que era? HU, Hospital Universitário de Londrina. Só que do Hospital Universitário de Londrina, ela foi para o Hospital de Apucarana. Vocês se lembram? Tudo está muito fresco na nossa memória, amém? E você sabe que nós fomos lá. Quando que a gente foi lá orar? Segunda-feira da semana passada. Porém, olha só, domingo a Roseli foi para o pai. Só que quando a Roseli foi para o hospital universitário, a primeira internação dela, você acha que eu ou você entraria nesse hospital para visitar ela? De jeito nenhum. Nenhum de nós entraríamos no hospital. Você podia ter carteirinha do que fosse. Não sei nem se o presidente da república entraria lá. Por quê? Por causa de toda a infecção da Covid. Ninguém entra, a não ser os profissionais que trabalham lá dentro, é ou não é? Nem a família tinha acesso. Não é isso, irmãos? Ninguém entra. Eu tenho carteirinha de pastor, eu tenho carteirinha de capelão, mas não entro. Não entro. Se eu fosse lá bater guarda lá na frente, eu não ia entrar. No de Apucarana também. Não ia entrar no hospital. Não pode. Entenda o que eu vou te dizer. Enfim, não tinha acesso. E outra, você acha que se eu fosse lá na frente do hospital, irmão, presta atenção no que eu vou falar, amém? Porque isso é um testemunho. É para exaltar o nome do Senhor, mas para você ver como vale a pena uma vida. Você acha que se eu fosse lá na porta do hospital
e falasse para os enfermeiros, para os funcionários assim: eu quero entrar aí dentro, que eu tenho uma pessoa aí dentro, eu vou entrar aí, o que você acha que ia acontecer? Vou chamar a polícia, guarda municipal, leva esse homem que ele está doido. Aí ia dar lá a notícia: pastor tenta entrar para dentro do hospital e é preso. Olha aí, não é? Qualquer um de nós, até a família, não entra, né, irmão? Então, irmã, agora veja, acompanha comigo aqui o meu raciocínio. Não entra. Então, domingo agora, ela faleceu, foi para o pai. Segunda-feira à tarde, eu engoli a dor. Foi isso mesmo, engoli a dor. Eu, pastor Vanderlei, Claudeci, Camila, pastora Camila, Andressa, quem mais estava lá? Roberto, a Júlia. Fomos dobrar o joelho lá na frente do HU. Fomos orar. Senhor, a Roseli já tinha ido embora, mas vamos lá. Senhor, traz cura sobre esse seu hospital. Move, Senhor, o que o Senhor precisa mover. E fomos chorar, irmão. Vamos chorar lá. Mas a Roseli já tinha ido embora, mas nós fomos lá chorar. Engolimos a dor e fomos lá chorar. Irmãos, sabe o que aconteceu? Em um dia, porque a gente não entra. Em um dia, alguém mandou uma mensagem assim para um outro pastor por aí. Viu? Quem é o pastor que estava na frente do hospital? Eu acho que é um tal de Dalto. Esse mesmo. Fala para ele que 6:30 da manhã no sábado é para ele entrar para dentro do HU, para ele orar para todos os funcionários, os enfermeiros, os enfermos que tiver lá e os parentes dos enfermos que quiserem descer onde ele estiver. Não, você não está entendendo não, irmão. Primeiro que aconteceu por causa de Deus, porque quando Deus sopra, é Deus. O homem pode falar assim: ninguém entra, ninguém vai visitar a Roseli aqui dentro, mas quando Deus sopra, entra. Agora, por que isso aconteceu? Se a Roseli não tivesse passado por lá, nós não tínhamos feito nada disso. Eu não entraria sábado agora lá. Se não fosse a vida dela, nós não tocaríamos outras pessoas. Outras vidas, sábados, eu creio que outras vidas serão salvas pela vida dela. Não, irmão, você está entendendo o que é isso? Eu vou entrar no HU, num lugar que naquela quinta-feira, 15 dias atrás. Você quer trocar pilha? Está verde ainda. 15 dias atrás, nós não podíamos entrar. E sabe o que acontece? Só pode entrar um. Só um. Mas ninguém, irmão. Fala, quem que vai entrar? Vai entrar o pastor Dalto. Você tem ideia do que é isso, irmão? Eu estou te contando testemunho aqui. Por quê? Porque isso é a voz de Deus dizendo assim: filho, você está vendo o que eu estou fazendo? Acalma teu coração. Dói. Por quê? Porque é a minha primeira ovelha que eu perco, irmão. Que eu treinei. Eu apacentei. Dói. Mas ela morreu em favor de várias outras que vão vir. Eu não sou egoísta. Você é, irmão? Falei, pai, eu não quero ser egoísta. Eu quero levar para frente aquilo que ela deixou. É muito forte isso, irmão. Muito forte. E sábado de manhã eu vou contar isso para eles. Fala, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês não sabem por que eu estou aqui, mas eu preciso contar para vocês o porquê que eu cheguei aqui hoje de manhã. Porque alguém passou antes de mim aqui e abriu as portas para mim chegar hoje aqui. Guarda isso com você, irmão.
Guarda isso com você. Porque nós precisamos entender os propósitos de Deus. Às vezes a gente tá tão difícil. A gente não entende certas coisas da morte. É muito difícil entender. Mas a gente precisa entender os propósitos do que Deus quer fazer através da morte. É verdade. Amém. Glória a Deus, irmã. Quer trocar, Gerson? Vou continuar. Você não vai me atrapalhar ao que eu gritar, não, né? Aleluia. Tá bom. Amém. Queridos, eu queria falar sobre uma coisa muito importante. Eu queria falar, já que nós estamos na herança do Pai, falar sobre algo que a Roseli deixou. Legado. Um legado. Amém? Eu quero falar sobre isso nessa noite. E não pense que, como eu falei para você, que pastor, tá fácil aí para você pregar, não. Mas irmão, tá aí uma coisa que a Roseli, ela nunca deixou de fazer, de de vir, de fazer. E uma das coisas que ela sempre me dizia, tem vários áudios dela, que essa semana a gente parou para escutar, pastor, conta comigo, eu tô junto, eu vou fazer. Parecia qualquer coisinha, ela me avisava, hoje não vai dar por causa disso, daquilo e tal, mas conta comigo, que eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. Então ela estava sempre junto. Então, irmãos, ela sempre disse que estaria fazendo, e ela se dedicou para 3 coisas. 2 estavam muito próximas a ela: família e trabalho, e ela juntou essas 2 coisas ano passado, muito próximas a ela. E a terceira era a obra de Deus. A obra de Deus, ela se dedicou. E ela deixou um legado, e eu queria falar sobre legado, porque herança fala exatamente sobre isso, um legado. Agora, o que é legado? O que é deixar um legado, irmãos? O que é deixar um legado? Se você olhar para o grande rei do futebol, quem que é o rei do futebol? Que todo mundo chama? Pelé. Já fizeram vários filmes do Pelé. E ele deixou um legado de futebol, de encantamento, de dribles, de gols. O cara que mais fez gols foi o Pelé. Ele deixou um legado de brilhantismo no futebol. Quem foi agora o último campeão brasileiro? Ninguém sabe, gente. Tem ninguém que gosta de futebol aqui, né? Você sabe, Gerson, pode falar, Gerson. Você sabe, você que não quer falar, mas você sabe. Olha lá, ó. Pastor Vanderlei é flamenguista. Flamengo, não é? O que acontece agora para esse ano? O Flamengo deixou um legado. O próximo time do Flamengo tem que ser tão bom quanto. Porque se não for, vão falar assim, fracassou, era um time tão bom, mas agora esse ano. Então ele deixou um legado de uma taça. Deixou algo para frente, algo para dar continuidade. Gente, a Roseli deixou algo para a gente dar continuidade. Não pode parar. E assim nós vamos entender isso hoje através da palavra. Quando a gente for embora, porque ninguém é eterno, né, irmão? Até tem um documentário que diz assim, Pelé é eterno, nem ele. Nunca vai ser. Ele vai deixar alguma coisa para o quê? Por que Pelé, às vezes ele fala sobre eterno? É porque vai morar, aquilo que ele deixou vai morar dentro da gente, e a gente vai continuar com isso. E a gente continua, lembrando, dando continuidade ao trabalho, fazendo. Porque é isso que é legado. É isso que nós aprendemos com as pessoas. Eu estava olhando e falando, poxa, né? O que é na descrição, assim, o que é legado? O que eu recebo? Legado são os desejos, as ações que uma pessoa deixa ou transfere para a gente. Alguém deixa ou transfere. É uma missão para a próxima geração. Qual é a missão que a gente recebeu? Qual é a missão que Jesus deixou para nós como a próxima geração? Qual a missão que nós recebemos? Para o ministério de louvor, por exemplo, qual é a missão que a Roseli deixou para o ministério de louvor? Tem
uma missão. Se deixou, cumpre a missão. E faz outra agora para os outros, porque vai vir. Vocês não viram as crianças? Estão treinando. Tem uma próxima geração. Então, gente, legado é o que você vai deixando para as próximas gerações. Próximas gerações, próximas gerações. Eu não estou interessado nesse negócio de Covid. Covid está levando muita gente, está matando muita gente. Eu não estou interessado nisso. Irmãos, eu confio nele sempre, sempre. Deus sempre vai trabalhar em toda e qualquer circunstância que acontece aqui na terra. Ele vai trabalhar sempre. Só precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Eu não estou dando desculpa para a morte. Eu estou entendendo os propósitos do Senhor. Irmão, quem é de Deus sempre vai ter um propósito. Quem não é de Deus, morre e acabou. Mas quem é de Deus, morre e o propósito continua. O legado continua. A missão continua. Quem vai e é de Deus sempre traz uma lembrança muito boa. Por mais que doa, que a gente queira indagar algumas coisas e perguntar. Porque, querendo ou não, irmão, eu sou um ser humano, você também é. Ninguém é ET aqui. Eu vou falar sobre isso, que tem uma hora que a gente reclama, a gente quer ficar sozinho, quer entrar no deserto e falar assim, não quero conversar com ninguém, vai todo mundo embora, que eu quero ficar sozinho. A gente já vai falar disso aqui. Mas como que acontece isso? Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Obrigado, Gui. Mateus capítulo 14, versículo 12 e 13. Você que ainda não está fazendo cartinhas, tá? Com tudo isso que aconteceu com a Roseli, 3 hospitais abriram as portas para nós, tá bom? Hospital do HU, a Zona Sul, Hospital da Zona Sul e o Hospital Evangélico. Nós vamos levar cartinhas de motivação para todos os funcionários desses 3 hospitais, tá bom? Uma vida alcançou mais de 300. Você não está feliz com isso, irmão? Desculpa, irmãos, tudo bem. Eu lamento, eu choro, eu vou sair daqui, às vezes eu vou embora, eu fico no meu cantinho lá, eu vou chorar, tá bom? Mas é o seguinte, eu lamento por um instante, mas eu me alegro por tudo que Deus está fazendo e está fazendo através da vida dela. Eu me alegro por isso, de verdade, porque eu já vi muita gente morrer, gente. E você olhar e falar assim, e agora? Acabou. Mais nada. Agora, eu vejo alguém indo. Eu falo, e agora? Agora? Deus fica falando assim. Não é nem Deus. Às vezes eu falei com a Camila esses dias. Falei, parece que a Roseli eu entrei no carro segunda-feira. Vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. A Roseli era meio desbocada, né? Quem conhece ela sabe. Eu entrei no carro, tudo molhado, né? Que choveu, a gente estava orando, dobrou o joelho lá na chuva mesmo. Entrei no carro, tirei a camiseta, coloquei uma blusa, tá tudo molhado. Falei, amor, eu tô ouvindo como se fosse a Roseli assim. Pastor, larga a mão de ser tonto. Para de chorar e vai fazer logo o que você tem que fazer. Só que eram outras palavras, mas eu não posso falar aqui, amém? Aleluia. Porque quem conhece ela sabe o que ela falava. Mas ela era desse jeito, era verdadeira. Por isso que eu gostava dela. Ela chegava em mim e falava umas coisas. Eu falava, Roseli, para com isso. Que isso, irmã? Mas desse jeito que eu gosto de gente. Mas irmã, desse jeito que eu gosto de gente, é verdadeiro. Fala a verdade, né? Então, irmãos, sabe, isso que é importante é alguém que vai deixar um legado. Nós vamos alcançar mais pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Quem está entendendo aí em casa aqui, tem uns celular que estão... Eu espero que você dê um amém aí, um glória a Deus. Eu espero que, né, nós amamos muito você, ô Marcos, amamos você, Marcos, você, Mateus, você, Lucas, amamos demais vocês. Vocês são família nossa, nós somos família espiritual de vocês, família espiritual. Sintam-se abraçados, nós estamos juntos com vocês, tá bom? Estamos juntos, vocês sabem disso. E essa mensagem também é para vocês, tá bom? Guarda no coração. A todos que estão em casa, entendam isso. Abriu aí Mateus
Vamos lá. Vamos lá, porque legado também dói. Tá bom? Legado também dói. E eu vou falar sobre também aquilo que dói. Porque dói. Mateus capítulo 14, versículo 12 e 13. Diz assim. Versículo 12. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Quem morreu aí, gente? João Batista. Ok? Então os discípulos vieram. João Batista acabou de morrer, tá? Então aqui conta, se você ler o início desse texto, você vai ver que João Batista morreu. Ele foi decapitado, ok? Arrancaram a cabeça dele e os discípulos chegaram e pegaram ele, levaram e sepultaram, deram um enterro para ele digno. Agora veja, a palavra de Deus diz que João Batista ele tinha uma ligação com Jesus. Você se lembra disso? Quem se lembra? O que João o Batista era de Jesus? Primo, certo? Então tinha uma relação sanguínea. Ele tinha uma parentela com Jesus, ok? Então olha o que diz o versículo de número 13. Diz assim, ó: ouvindo o que havia ocorrido. Quem que estava ouvindo aí? Olha aí, Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco. Preste atenção nisso. Em particular, segundo o que diz aqui, tem algumas versões que vão dizer sozinho. Em particular, para um lugar deserto. Só até aí. Depois tem um restante aqui, mas só até aí. Agora veja. João o Batista, eu sei que vocês já conhecem a história dele. Ele era primo de Jesus, mas ele era filho de sacerdote. O pai dele se chamava Zacarias. Então João carregava uma mensagem profética dentro dele. João carregava um chamado dentro dele. João carregava algo especial. Eu quero que você entenda o que é legado. Olha só o que João carregava dentro dele. Ele carregava isso dentro dele. A mãe dele se chamava Isabel. Você lembra que a mãe dele não podia ter filhos? Mas aí de repente Deus aparece para Zacarias e fala assim: ó, Zacarias, eu vou dar um filho para você. E Zacarias até dá uma zombada, por isso que ele fica em silêncio, né? O anjo cala ele e fala assim: ó, você vai ficar quieto até o dia que teu filho nascer. E assim acontece. Mas João Batista, ele carrega isso do pai, esse sacerdócio. Agora veja que interessante. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, versículo 23, que João Batista, ele herdou algo tão poderoso, que ele é o primo de Jesus, que é a voz do que clama no deserto. Ele é a voz que vai proclamar a vinda do Messias, daquele que vem. Ou seja, João Batista carrega algo tão importante, que ele é uma voz que vai dizer: ó, está vindo alguém que é maior do que eu, está chegando alguém que é maior que eu. Então nós estamos lendo um texto aqui de Mateus capítulo 14, que fala a respeito de alguém que foi morto, mas de alguém que carregava algo muito grande, muito poderoso, que estava dentro dele. Ele era a voz do que clama no deserto. Tem muita gente que confunde e fala assim: a voz que clama no deserto. Não. O texto correto é a voz do que clama no deserto. Não era João Batista, o Batista, que clamava no deserto. Ele emprestava a sua voz para que Deus clamasse no deserto. Entenda então o que ele carregava. Você já imaginou ele emprestar? Ele era alguém. A Roseli cantava, ela emprestava a sua voz. Você não entendeu o que eu falei. Quando ela cantava,
ela ministrava louvor, ela emprestava a sua voz daquele que clamava. Ela carregava algo. João carregava algo. João tinha algo. João andava pelo deserto. João jejuava. João realmente era um homem de Deus. João tinha algo especial de Deus. João tinha algo tão nobre, tão precioso, que a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 3,3, que ele foi aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. Veja só, aquele que preparou o caminho para que coisas maiores que ele viesse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Oh Deus de poder. Queridos, eu e você somos preparadores para que coisas maiores venham. A Roseli foi alguém que preparou para que coisas maiores pudessem vir. Você não entendeu isso ainda, mas hoje você está entendendo que a Roseli, a vida dela serviu para preparar coisas maiores. Assim como João foi aquele que preparou o caminho para que Jesus pudesse vir. João, ele teve o prazer de batizar Jesus. Quando Jesus chegou para ser batizado, Mateus 3 fala sobre isso. Jesus chegou para ser batizado por João. João falou: mas eu não sou digno nem de desatar o nó das suas sandálias. De tão servo que ele se achava. E aí Jesus diz assim: João, basta que assim se cumpra toda a palavra, deixa assim se cumprir, é assim mesmo. Vamos fazer dessa forma, é assim. Desatar, eu não sou digno disso, mas essa tarefa, irmão, você já imaginou desatar a sandália de Jesus? Que prazer! eu gostaria de desatar pelo menos a sandália dele. Só a sandália. Não precisava nem carregar a capa, nem nada, nem abraçar, nem nada, só a sandália. Jesus, só a sandália. Olha o prazer que ele tinha. Agora veja, além de desatar as sandálias, ou melhor, além de ele dizer: não, eu não sou digno, João fez muito mais. Ele batizou Jesus. Ele teve contato integral com Jesus. Ele carregava Jesus por inteiro. Oh, não, irmão, você não entendeu. Ele pegou Jesus por inteiro. Como é que eu batizo alguém? Só assim, vai. Aí a pessoa vai sozinha? Ele foi com Jesus inteiro. A Roseli tinha Jesus por inteiro. Essa palavra foi gerada no meu íntimo, para a gente entender legado. João tinha tudo isso. Mais do que isso, João e Jesus tinham um elo de sangue. Eram primos. Eles tinham este elo de sangue. Irmãos, mais do que nós aqui, temos a família da Roseli, que tem um elo de sangue. Para nós é difícil, para eles é muito mais. A gente sabe disso. A mamãe era tudo. Eu sei, quando eu perdi a minha mãe com 18, 19 anos, não é fácil. Voltar para minha casa e não ver mais ela, mexer nas coisas dela, tudo muito difícil, tudo muito complicado. A partir de agora tem que aprender a ser gente. Muito difícil. Não é fácil. O elo de sangue é muito difícil. É dolorido. Quando a gente perde alguém, dói. Agora veja, aqui está um momento onde Jesus mostra pra gente que ele sentiu isso, irmãos. Porque quando alguém que vai embora, que é tão precioso como João, e tem tudo isso que eu acabei de dizer para você, e ele vai deixar tudo isso para Jesus, porque a partir de agora não é mais com João, a partir de agora é com Jesus.
A partir de agora não é mais com a Roseli, a partir de agora é com o Cais. E aí é que está. O que Jesus faz? Pastor, Jesus sai voando. Não. Olha aí para a tua Bíblia, você vai ver. Versículo 13. O que diz aí, irmão? O que diz, meu? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, só, em particular. Não quero ninguém comigo. Agora, por que ele fez isso? Alguém que perde alguém, está alegre, irmão? Retirou-se sozinho, foi chorar. Foi mostrar sua humanidade. Jesus era ser humano, tá, irmão? Não era uma águia, não era um ET, era ser humano. Ele saiu sozinho num barco. O historiador conta que ele foi num barco lá no Rio da Galileia. Sabe quantos quilômetros tinha? Sozinho ele num barco? 13 quilômetros. Agora aquele barquinho a remo, para você passar de um lado para o outro, 13 quilômetros, demorou, hein? Algumas horas, Jesus ficou dentro daquele barco, sozinho, até chegar no deserto que ele queria. E o deserto no original aqui, também expressa um lugar onde ele não tinha ninguém, só ele. Irmãos, por que Jesus faz isso e por que o texto mostra isso para nós? Porque nós precisamos sofrer. Eu não estou aqui para contar para você e falar que você não precisa sofrer, não. Para receber um legado de alguém, há sofrimento. Não estou aqui para tampar o sol com a peneira. Quando alguém vai transferir um legado para você, quando alguém vai passar algo para você, que é um propósito maior, glória a Deus, nós estamos aqui, o pastor está indo bem, aleluia, nosso negócio eu estava ficando até feliz, aí de repente, agora você, pastor, deu uma diminuída aí no negócio. Irmão, você precisa entender que o legado ele vai trazer um certo sofrimento, porque alguém vai morrer. Alguém sempre morre. Irmãos, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, mas não para na gente. Só que alguém vai sofrer por isso. Quando nós estamos em Cristo, a coisa continua, o reino continua avançando, não para, mas a gente sofre. Há sofrimento. A gente para pensar. Eclesiastes capítulo 7 fala assim: é melhor você ir numa casa de luto do que numa casa que tem festa, porque na casa de luto você para pensar na vida, você para refletir no que está acontecendo. Peraí, opa, tem coisa aqui que não está legal, vamos acertar. Jesus ele foi para o lugar porque ele estava sofrendo, irmãos. Jesus só chorou lá com Lázaro, não, meu irmão. Alguém da família morreu, alguém da família foi embora. Alguém que carregava algo poderoso foi embora. Jesus sai no barquinho sozinho para o meio do nada, é porque ele queria ficar sozinho, sofrer um pouco sozinho. E eu tenho que respeitar isso. Se alguém quer sofrer um pouco sozinho, sofra, mas não vai entrar em depressão não, irmão. Vai sofrer um pouco sozinho, porque lá no meio do sofrimento Deus vai falar com você. É isso que eu preciso aprender. Sentir a dor, sente a dor, irmão. Ah não, tá bom, vamos lá, para outro dia, opa. Não, irmão, sente a dor. Porque se você não sentir a dor, você vai ficar se enganando. E se enganar é a pior coisa que tem, porque um dia vai vir à tona. E sabe como é que vem à tona? Você vai ter um AVC, você vai ter uma arritmia,
você vai ter um monte de coisa no teu corpo, você vai se arrebentar a sua vida. Não, sente a dor, irmão. Tá doendo? Deixa doer. Mas não se mata nessa dor, não. A hora que você ouvir a voz de Deus, pega lá como é que é o nome? Os remos do barco, e rema para sair desse lugar agora. Rema, atravessa o rio. Foi para o meio do rio, faz como Jesus, atravessa o rio, atravessa o mar da Galileia. Tem 13 quilômetros lá. Jesus foi sozinho, foi para o deserto, o negócio apertou. Irmão, você é primeiro um ser humano, Jesus é primeiro um ser humano. Doeu. Agora lá no meio, ele ouve a voz. Lá no meio há um renovo. Em tudo isso há um sentido. Em tudo isso há um propósito. Em tudo isso há um entendimento. Em tudo isso Deus quer trabalhar. Em tudo isso Deus começa a fazer algo. A palavra do Senhor vai nos contar em Marcos capítulo 6, que Jesus, ao chegar do outro lado, ele encontra os seus discípulos. O mais interessante, querido, é que quando ele encontra os seus discípulos estão vindo de uma outra jornada, que não tem nada a ver com a jornada dele. Porque, amado, veja, nós estamos aqui numa igreja. Tem gente que sabe a respeito do que aconteceu com ela, tem gente que não. Tem gente que vai entender, tem outros que não. Nós estamos numa jornada, tem outras pessoas que estão em outras jornadas. Mas pastor, cada um tem que respeitar a jornada de alguém. Irmãos, se nós olharmos para Jesus, porque Jesus é o exemplo maior. Jesus ele recebe os discípulos, e os discípulos começam a contar a respeito daquilo que Jesus mandou eles irem. Porque Jesus mandou eles irem numa jornada para ganhar pessoas, para curar enfermos, para expulsar demônios. Ele diz: olha, entrem na cidade, vão fazer isso. Então, de repente, diante de tudo isso, Jesus recebe essa notícia de João, está sem os seus discípulos. Aquilo aflige Jesus, e quando Jesus termina aquele momento de aflição, ele sai do barco. Então os discípulos chegam até ele, os discípulos estão numa jornada. Jesus saiu, acabou de estar numa jornada difícil. Os discípulos começam a contar. Você já parou para sentir um negócio desse? Você está saindo de uma jornada difícil, de luto, e de repente tem alguém que não está numa jornada de luto, mas chega contando as bênçãos e as coisas que estão acontecendo de vitória. Você já passou por isso? Não é uma situação meio difícil? Você fica assim: e agora? Eu choro ou dou risada? Eu choro ou me alegro? O que eu faço? Sabe o que Jesus fala? Fala assim: discípulos, que bênção. Eu vou traduzir, tá? Que bênção. Então vamos ficar aqui, ó, eu e vocês, vamos ficar nós aqui, vamos contar as bênçãos. Jesus não fala, deixa que os discípulos falem. Sabe por quê? Jesus não tinha muito o que falar, mas os discípulos tinham. A gente precisa entender que quando a gente está numa jornada difícil, a gente precisa ouvir as bênçãos para elas adentrarem dentro de nós. Não pense que alguém está sendo egoísta de te contar uma bênção. Às vezes, não respeito o meu luto. Para com isso. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Profundo. Os discípulos começam a contar e falar: Jesus, nós fomos lá, expulsamos demônios. Vamos lá, curamos enfermos. Poxa, que bênção. E Jesus fala assim: vamos agora, eu quero trazer descanso para vocês. Os historiadores da palavra dizem que Jesus reúne eles, é como se Jesus trouxesse descanso para eles, porque eles ficaram sem ninguém. Só que o que acontece? Historiadores dizem que as cidades vizinhas ficaram sabendo aonde eles estavam. E sabe o que acontece? Todas as cidades vizinhas estavam mais ou menos uma distância de 8 quilômetros deles.
Ficaram sabendo, Jesus está em tal lugar e os discípulos estão lá, vamos caminhar até eles. O povo saiu atrás deles. E aí andaram 8 quilômetros atrás deles. 8 quilômetros. E andaram até eles. Então veja, eu quero que você entenda a jornada. Eu quero que você entenda o legado que estava sobre a vida de João. Eu quero que você entenda o legado que Jesus deu antes de João aos seus discípulos. Eu quero que você entenda inclusive o legado que agora Jesus entregou aos seus discípulos de novo. Eu quero que você entenda o legado que Jesus estava dando e vai dar à multidão a partir de agora. Tudo isso está falando a respeito de legado que nós estamos passando, os propósitos, as missões, aquilo que nós estamos transbordando através da nossa vida. Irmão, porque veja, Jesus morreu e ressuscitou, amém? Você crê que a Roseli está viva com o Pai? Porque nós jamais morremos, nós estamos vivos com Ele. Você não entendeu isso? Assim como Cristo. Você sabia que o final para nós, antes de Cristo, era a morte? Se a Roseli tivesse morrido antes de Cristo, acabou para ela. A morte acabou. Mas depois de Cristo, ela está vivinha lá. Eu consigo contemplar dando uma risada agora, falando isso aí, bastardo. Ela está lá. E todos nós. Por quê? Porque Cristo foi o primeiro. E aí, domingo eu falei que o primeiro a estar lá com Cristo era um ladrão. Eu acho que a Roseli está lá e fala: rapaz, mas você roubou isso mesmo? Roubei. Sério? E você estava do lado de Cristo? Estava. Não acredito, seu sem vergonha. Não pode falar isso no céu, né? Mas eu acho que ela ia falar: seu sem vergonha, você não podia ter feito isso. Mas que legal, nós estamos aqui, né? Estamos. Eita glória. Não pode falar isso no céu, misericórdia. Mas não, irmão, você está entendendo? Aí, o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer é que a partir de então a missão ela continua como se fosse fluindo, porque Cristo, depois que Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele ainda deixou um consolador para nós, que é o Espírito Santo. Agora veja, vamos terminar esse texto aqui. Vamos terminar aqui o que eu quero falar para você. Lucas capítulo 9. Então eu estava dizendo para você que de repente as pessoas ficaram sabendo e começaram a ir até Jesus. Mas Lucas capítulo 9, um cara chamado Herodes, o mesmo que matou João Batista, lembra que a gente falou que João Batista morreu? Presta atenção nisso, irmão. Depois você assiste essa live, se você não entendeu do começo, você vai pegando, assiste de novo. Herodes foi quem mandou matar João o Batista. Lucas capítulo 9, Herodes fica sabendo que os discípulos de Jesus fizeram o que fizeram e pergunta: peraí, o nome de quem que esse... Lucas capítulo 9, versículo 7 em diante. Quem que é esse cara aí que os discípulos estão, ou melhor, que esses homens estão fazendo milagres, estão fazendo uma agitação na cidade? Aí falaram: ué, se for João o Batista, eu já matei. Olha lá, o tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava correndo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgaram que João havia... Sabe por quê? Porque um legado nunca morre. Não morreu o legado dela. Vai para o próximo. 8. Vai.
Outros alegavam que Elias tinha ressurgido, e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Vai, versículo 9. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar o João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava em conhecê-lo. Quem que é esse cara? Pode parar aí. Quem que é esse cara? Quer dizer então que eu matei João e o legado continua? Quer dizer então que um foi embora e a coisa continua? Quer dizer então que a Roseli foi embora e a coisa continua? Quer dizer então que não adianta? Não vou conseguir parar? Não vai dar para parar? Não vai dar para cancelar? Não vai ter jeito de parar? Não vai ter jeito de parar o Ministério de Louvor? Não vai ter jeito de parar o CAIS? Não vai ter como parar? Meu Deus, como é que eu faço para parar? Como é que eu faço para parar alguém? Não, se você está em Cristo, não tem como parar. Nem a morte pode fazer parar. Vamos achar que a história acabou com a morte, mas ela continua ecoando, porque o céu fala a teu respeito. Vai lá para o 15. Joga no 15. Versículo 15. Assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Vai. Então tomando... Ah não, peraí. Veja só, irmãos. Então, aquele povo que ficou sabendo, falou: vamos lá. Vamos atrás de Jesus e vamos atrás dos discípulos. Estou terminando, tá? E foram. Quem aqui se lembra do milagre da multiplicação? Olha lá. Dos 5 pães e 2 peixes. Agora você está entendendo a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Veja só. Um legado que continuou falando. Alguém perguntou: peraí, nós não matamos esse cara? Quem que é esse que está aparecendo? Quem que é esse que continua? Quem que é esse? Bom, esse é agora aquele que está alimentando 5.000 pessoas. Quem que é essa que foi embora, mas que agora vai alcançar 3 hospitais? Irmão, isso é legado. Você vai deixar um legado? Você vai deixar um legado, Aline? Eu já quero deixar um legado em vida. Eu já quero estar fazendo e já deixar um legado para alguém que está fazendo, e continuar, e a hora que eu for, e alguém continua, e depois vai meu filho. Eu quero, irmãos, e não para, porque, irmãos, aí de repente eles ouviram falar. Olha que diz o texto: então tomando 5 pães e 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus podia ter parado no meio do mar e falado: morreu, acabou. Pode me matar, descer do mar, do barco e se matar. Irmãos, esses dias eu ouvi isso, foi terrível. Morreu quem eu achei que não devia morrer, uma pessoa que eu amava. Acabou a história. Agora não vai dar. Acabou. Mas o que Jesus fez? Sentiu a dor. Pensou. Entendeu o propósito. Vamos remar. Tem mar aqui para me remar. Vamos remar. Vou chegar do outro lado. Chegou do outro lado. Respirou. Recebeu alguém que estava vindo de outras jornadas. Ouviu.
E através de ouvir tudo isso, estava ouvindo a voz de Deus, ouvindo as jornadas. Alguém perguntou: quem que é esse que dá continuidade à história que eu tentei matar? E eu tenho certeza que quando Jesus ouviu isso, ele deve ter pensado assim: então ainda bem que eu não parei no meio do mar, porque se eu tivesse parado no meio do mar, eu não estava sabendo disso. Ó, irmão, se a gente para no meio do mar, não estava sabendo quem tinha feito, o que tinha acontecido, e alguém que tinha tentado parar uma história. Você está entendendo aqui, irmão? Aleluia. Então veja, aí, irmão, Jesus não parou. Veja, porque ele não parou, ele atingiu discípulos, 12 discípulos. Porque ele não parou, agora ele atingiu 5.000 pessoas. Isso porque só se contava o que mesmo? Quem é estudioso da Bíblia aqui vai saber. Só os homens, não se contava mulheres nem crianças. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, um legado diz para não parar. Não para, não para, não vai parar, não é para parar. Por quê? Porque depois da morte tem vida, tem propósito, tem coisas que Deus vai fazer. Não para porque tem milagre mais adiante. Não para porque eu vou multiplicar os pães, eu vou multiplicar os peixes. Não para porque pode ser que o ambiente, o momento agora, o que nós estamos vendo agora parece muito difícil, parece tempestuoso, mas continua remando, vai, passa essa dor, vai, chega do outro lado, porque a jornada vai encontrar uma outra jornada de palavras de edificação, de palavras de bênção, que vão te levantar, que vão te fortalecer, e quando te fortalecer, você vai entender, e eu vou trazer pessoas, e eu vou trazer aqueles que vão ouvir, e vão entender, e vão ser abençoados com um propósito, com um entendimento. E aí, querido, volta lá para mim o texto, e aí, querido, olha só o que Deus vai fazer daquilo que não existia praticamente. Ele vai dizer assim, e em seguida entregou aos discípulos para que servissem para toda a multidão. Versículo 17, diz lá, e aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem o que, irmãos? Plenamente satisfeitas. O que eu preciso te dizer, querido? De uma morte que é uma insatisfação, Deus vai nos levar à satisfação completa de vidas, de pessoas. Para que você entenda ali, os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. O que eu preciso entender, e o que você precisa entender, que muitas vezes a morte, aquela situação, querido, não fala de você parar, de você desistir, de acabou, é o fim, não. Só fala, querido, que a partir dali uma missão foi entregue, o legado foi passado, a chave foi passada, ali foi passado para você um bastão para você dar continuidade, não desrespeitando quem você é e nem quem foi, mas sim respeitando tudo a sua humanidade. Mas você precisa entender que aquilo precisa continuar. Por quê? Porque haverá bênção, haverá propósitos cumpridos, haverá pessoas que serão tocadas e transformadas, e de tudo aquilo, quando ele fala de sobra, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta. É isso que o Senhor tem para nós. Essa palavra é uma homenagem à minha amada ovelha Roseli. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Você que está em casa assistindo a gente, Jesus te ama. Você que perdeu alguém, que está em casa, perdeu um parente, perdeu alguém próximo, pastores, amigos meus que perderam uma ovelha, alguém que perdeu pessoas, não desista da vida, não desista. Jesus entende a tua dor.
leve para frente a missão desta pessoa. Leve para frente o legado que ela deixou. Não pode morrer nela. Tem que continuar. Tem que continuar. Chore as suas dores, mas receba as jornadas de bênção para a edificação. Maior são os planos do Senhor do que os nossos. Ele quer atingir o maior número de pessoas. Eu não quero ser egoísta e dizer: Senhor, eu quero só uma. Pai, é o seu plano, não o meu. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Que ela seja, Pai, como uma semente nos nossos corações. Que caia como se fosse a sua voz falando com a gente, acalmando todas as outras vozes dentro de nós, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que nós vamos sair vencedores, sim, porque a vitória é do Senhor. E sabemos, Pai, que veremos muitas curas, sim. Veremos, sim. Eu não deixei de acreditar nisso, Pai. Não deixei. Veremos muitas pessoas, ó Pai querido, aceitando o Senhor como Senhor e Salvador. Os grandes mártires da Bíblia e do cristianismo morreram em prol, um apenas morreu em prol de vários. Senhor Jesus, o Senhor também morreu e ressuscitou em prol de todos nós. Só o Senhor. Os grandes homens e mulheres de Deus deram a sua vida em prol de muitos. Foram em prol de muitos. Eu te louvo por isso, Pai, porque hoje eu estou aqui. Pai, quem dera eu um dia ir para o Senhor sofrendo, penando, mas dizendo: eu não largo de ti nunca, 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 nunca. Dizendo: tu és tudo para mim. E com isso, ó Pai, trazendo muitos aos seus pés. Senhor, nós sabemos que a tua vontade é melhor que a nossa. Traz um óleo de paz e alegria sobre os teus filhos, de amor, de consolo e de um novo ânimo para tudo aquilo que o Senhor tem de estratégia no céu para nós. Porque, Senhor, sabemos que a partir de agora o Senhor vai nos levar em lugares que nós não esperávamos, para fazer aquilo que nós não esperávamos, porque nós vamos, ó Pai querido, fazer de acordo com o teu querer. Assim, ó Pai querido, eu quero abençoar o teu povo. Leva na tua graça, no teu amor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Amém?